Olá, Fael, e a todos do canal. Eu me chamo Luan, tenho 45 anos e esse fato ocorreu na minha juventude, quando eu morava em Atalaia do Norte, no Amazonas, e hoje eu moro em Manaus. Primeiro, eu quero deixar claro que tudo o que relato aqui é real e apenas mudei alguns nomes para preservar a integridade dos envolvidos. A minha irmã Letícia e eu nascemos no ano de 1978 e sim, somos gêmeos. E sempre fomos muito apegados um ao outro, e eu posso dizer que não tivemos mãe, pois a nossa mãe era uma mãe muito zelosa e cuidava de todos nós, mas quando ela começou a se envolver com uma cartomante chamada Lia, a vida dela começou a andar para trás e ela e o meu pai brigavam muito. Então, em 1986, a minha irmã e eu, já com 8 anos, viramos órfãos de mãe, pois a minha mãe havia fugido com um amante. Porém, 2 meses depois, tivemos a triste notícia que ela foi morta pelo amante lá em Manaus. O sujeito foi preso em flagrante, confessou o crime, mas foi solto em menos de 1 ano. O meu pai cuidou de nós. Ele era pescador, um homem bom e muito humilde. E depois da morte da minha mãe, coisas estranhas passaram a acontecer em nossa casa, pois morávamos perto do rio Amazonas, em um povoado de Atalaia do Norte, onde na região haviam mais índios e pescadores do que pessoas comuns. Bem, não havia energia elétrica onde morávamos, então tudo era a base do lampião. Bem, depois da morte da minha mãe, a minha irmã e eu passamos a sermos assombrados por um gato preto. O meu pai pescava durante as noites, então ficávamos sozinhos em casa. Tudo começou em uma sexta-feira. Era tarde da noite, quando começou a chover. Um forte vento apagou o candeeiro no nosso quarto e tudo ficou às escuras, sendo que éramos apenas a minha irmã Letícia e eu. Estávamos assustados e cada um em sua rede. E no quarto onde estávamos, ali na porta, de repente, apareceu um enorme gato com aparência muito estranha. Ele apareceu do nada. Nós levantamos e corremos para o canto do quarto e começamos a gritar desesperados e nos abraçarmos de tanto medo. Aquele gato, ele andava de um lado para o outro, sempre nos olhando. Ele não miava e parecia sussurrar algo, como se tivesse nos vigiando para não corrermos. Ele continuou naquele ritmo e nós ainda estávamos apavorados, gritando de tanto medo, até quando os relâmpagos se tornaram mais frequentes e dava para ter uma visão melhor do gato e também de todo o quarto. Então, passamos pela porta ao lado do gato e, ainda com muito medo, nós corremos para fora da casa. E devido à chuva, o meu pai não demorou a voltar. Contamos a ele tudo sobre o gato. E imediatamente ele entrou em casa, acendeu o lampião e procurou o gato por toda a casa. Mas o gato havia desaparecido. O meu pai acreditou em nós, pois ele dizia que já havia visto aquele gato tentando entrar em seu quarto pelo telhado da casa. E com o tempo, se tornou frequente aquele gato nos atormentar. Ele invadia a nossa casa, parava na porta do nosso quarto,
sussurrava palavras incompreensíveis e às vezes até imitava a voz da minha mãe. O gato era quase do tamanho de um cachorro, era totalmente negro e os seus olhos eram vermelhos como brasa. Isso foi deixando meu pai desnorteado. Ele já não era o mesmo homem, e 5 anos depois, ele morreu no rio Amazonas. Ele saiu para pescar à noite e só foi encontrado 4 dias depois. Nem a minha irmã e nem eu vimos o corpo do nosso pai, pois os nossos parentes diziam que ele estava irreconhecível. Bem, nós não entendíamos na época porque só tínhamos 13 anos. Os índios contavam que ele foi morto pela grande cobra, também conhecida como boiuna. A lenda conta a história de uma cobra gigantesca que habita os grandes rios da Amazônia. Ela também sai do fundo dos rios para atacar os barcos e devorar pescadores, levando-os para as profundezas do rio. Os nossos familiares só cuidaram do enterro do nosso pai, mas nenhum deles quiseram cuidar de nós. Então, éramos 2 crianças sozinhas em casa. Um índio, ali do povoado, que tinha 17 anos, conhecido por Cauã, e também por ser um grande caçador e guerreiro, ele começou a namorar a minha irmã. Então, ele passou a cuidar de nós. Ele trazia caça e alimento para nossa casa. Bem, eu e ele viramos amigos, e depois que o nosso pai morreu, o gato ele parou de aparecer. Morávamos muito próximo ao Vale do Javari, uma região remota e isolada no meio da floresta amazônica. Então, era comum ouvirmos relatos de pessoas e tribos inteiras que se aventuravam por aquela região e desapareciam. Em 1999, se tornou muito comum aparecer luzes e objetos não identificados sobrevoando o vale. Hoje, eu tenho certeza que eram OVNIs, e eram os discos voadores que emitiam toda aquela luz, transformando a noite em dia. Mas naquela época, os índios falavam que era Lamandu, um ser místico que vinha dos céus, e que ele trazia julgamento sobre as pessoas que corrompiam as matas e não respeitavam os animais. Bem, eu nem preciso falar que acreditávamos em tudo que a família indígena do Cauã contava. Assim, como também contavam os demais índios. Com o tempo, adquirimos algumas criações como porcos, galinhas e até mesmo 2 vacas leiteiras, que tirávamos o leite para o nosso consumo. E também tínhamos a nossa própria plantação. Naquele povoado, havia a lenda de um senhor que virava bicho, e as pessoas não usavam o termo lobisomem, e o chamava de Iaguareté, que é basicamente um homem que vira bicho durante as noites de lua cheia. Certa vez, essa criatura invadiu o nosso terreiro e devorou um porco e várias galinhas. Então, o Cauã, namorado da minha irmã, no dia seguinte, ele foi até a casa desse senhor, pois já suspeitava que ele era o tal lobisomem. Mas chegando lá, ele passou a ter certeza, pois encontrou várias penas espalhadas pelo terreiro e até mesmo a cabeça de um porco, que provavelmente era o nosso. O senhor morava sozinho e muito afastado do povoado. E para chegar até lá, tinha que atravessar uma grande mata. E assim que aquele senhor, ele viu o Cauã, ele logo disse: Você já sabe que fui eu, mas mesmo ficando muito fraco depois da transformação e sem a proteção da noite, eu não posso deixar você sair vivo daqui. Porque agora você sabe o meu segredo
e não quero que você saia espalhando por aí. O velho partiu para cima do Cauã e contava Cauã que mesmo o homem sendo velho, ele possuía uma força absurda. Os dois travaram uma luta mortal. O Cauã, vendo que estava na desvantagem, e mesmo sendo jovem e forte, ele acertava o velho com pedras e paus, mas o velho logo se recuperava e golpeava o Cauã. Então, muito ferido, o Cauã conseguiu escapar. Bem, a noite se aproximava e quando finalmente ficou escuro, aquele velho virou a criatura e perseguiu o Cauã pelas matas, pois como o Cauã estava muito ferido, ele levou cerca de 2 horas para sair da mata. O velho, já transformado em lobisomem, ele conseguiu alcançar o Cauã, mas ele já perto do povoado começou a gritar por ajuda. Então, os índios chegaram a tempo de salvá-lo. Foram cerca de 10 índios. Eles perseguiram a criatura, que sem escapatória, ele entrou nas matas que dava de encontro com o Vale do Javari, pois ali, com certeza, ele não seria achado. O velho não retornou mais. Porém, 2 semanas depois, o Cauã, já estando totalmente recuperado dos ferimentos, ele reuniu um grupo com 12 guerreiros indígenas e com lanças, facão, arcos e flecha. Eles adentraram o vale para caçar o tal lobisomem. Eram guerreiros jovens e valentes, e todos tinham fé que eles retornariam com a cabeça do velho. Mas não foi isso que aconteceu, pois os guerreiros nunca mais retornaram. Então, um grupo de 5 índios, na casa dos 40 anos, que provavelmente eram os pais daqueles jovens, eles foram em busca dos guerreiros desaparecidos no vale, mas eles também não retornaram. Então, ninguém mais se atreveu a entrar no vale, e todos achavam que o responsável pelo sumiço dos índios era o velho que virava bicho. E ninguém sequer suspeitava que os desaparecimentos talvez estivessem ligados às luzes e fenômenos que vinham do céu e iam de encontro com o vale. A minha irmã era muito apaixonada pelo Cauã. Ela decidiu ir sozinha até o vale em busca do seu marido. Porém, eu não deixei que ela fosse sozinha. Eu fui com ela pela manhã. Andamos por muito tempo até ficarmos literalmente perdidos dentro do vale. E quando nos perdemos, parecia que algo nos perseguia. Era algo invisível, pois escutávamos passos e galhos se quebrando, mas não víamos nada. O medo tomou conta de mim, e eu tinha certeza que quando a noite chegasse, seria o nosso fim. Encontramos uma pequena clareira, fizemos uma fogueira e ficamos ali atentos a tudo em nossa volta. Até que não demorou muito, e escutamos novamente aqueles passos. Era algo que se aproximava. Apontamos as tochas na direção do som, mas não víamos nada. Então, do lado contrário do som, escutamos um urro, e do meio das árvores saiu uma criatura animalesca. Ele andava como um homem, tinha o corpo coberto por pelos marrom, cabeça de um lobo com grandes garras e presas. Sabíamos que era o velho que virava bicho, pois ambos tinham uma similaridade. A minha irmã atirou uma flecha de fogo nele, mas ele desviou. Eu tentei acertá-lo com a tocha, mas foi inútil. Ele passou por nós e atacou algo que estava perto de nós. Porém, nós não víamos nada. Até que então, aquilo se revelou.
Parecia um enorme lagarto, com a pele acinzentada, com uma máscara que tapava o seu rosto. Ele tinha enormes garras e deveria ser pouca coisa maior que o lobisomem, chegando fácil a uns 2 metros de altura. Ambos começaram uma luta intensa. O lobisomem, que levava vantagem, ele levantou aquele ser e o atirou longe. Mas o ser se levantou e atirou uma das garras do seu braço no lobisomem, que transpassou o ombro do lobisomem. O lobisomem, muito furioso, ele correu na direção do ser e o agredia ferozmente com as suas garras. E um líquido verde saía daquele lagarto humanoide. Ele estava muito fraco e sempre que tentava se levantar, o lobisomem o golpeava com as suas garras, fazendo aquele líquido verde jorrar para longe. A minha irmã e eu ficamos estáticos, assistindo aquela cena que mais parecia filme de terror. O lobisomem começou a rodear a criatura e a urrar, como se estivesse chamando ele para se levantar e lutar. Bem, esse foi o pior erro dele, pois rapidamente o ser, ele atirou uma rede. Era tipo uma rede de pesca que saiu do seu braço e cobriu o lobisomem por inteiro. Eu achei que o lobisomem estava apenas preso na rede. Bem, e era o que queríamos, pois capturando aquele lobisomem, poderíamos abatê-lo e levá-lo para a aldeia. A minha irmã, então, ela atirou uma flecha de fogo que pegou no meio da cara do lagarto humanoide e assim derrubando a sua máscara. E quando olhamos atentamente, notamos como realmente era o seu rosto. As minhas pernas começaram a bambear, pois a boca daquele lagarto, ela se esticava com enormes presas nas laterais. Os seus olhos eram negros e a sua cabeça parecia mais o corpo de uma barata, com longos tentáculos ou cabelos negros, eu não sei o que era. A criatura olhou para nós e emitiu um ruído ensurdecedor, e lentamente saiu se rastejando mata dentro até desaparecer. Escutamos os urros do lobisomem e voltamos a nossa atenção a ele e percebemos que a rede a qual ele estava preso se encolhia e foi se encolhendo ao ponto de triturar o corpo do lobisomem e deixá-lo em pedaços. A rede parecia ser feita de algum tipo de fio bastante resistente e muito afiado, tipo a corda mais fina de um violão. Saímos mata dentro para nos afastar daquele lagarto humanoide e em seguida vimos uma claridade que iluminou toda a mata e um enorme objeto cortar o céu em uma velocidade semelhante a um raio. Andamos bastante e já amanhecendo, encontramos alguns índios que procuravam por nós. Contamos a todos o que aconteceu e o que vimos, mas os índios, eles tinham as suas próprias interpretações do caso. E tudo o que ocorreu ali estava relacionado com a cultura deles. O fato é que o Cauã e os outros índios nunca foram encontrados. E depois do que eu vi, eu queria era a distância daquele vale. E nem à noite eu saía mais de casa. A minha irmã se casou um ano depois com o irmão mais novo do Cauã. E moraram ali mesmo no povoado. Bem, eles estavam felizes. Então, eu me mudei para Manaus e vivo aqui até os dias de hoje com a família que eu construí. É muito raro eu ir visitar a minha irmã, mas sempre que eu vou, ela tem histórias sobre aquele vale. Porém, eu trarei para o canal em uma próxima oportunidade. Boa noite.
Boa noite, eu me chamo José Mário, tenho 65 anos e sou nascido e criado no estado do Amazonas. Eu trabalhava com transporte de cargas pesadas e um dia, no ano de 1993, eu peguei um trabalho para transportar uma carga muito grande de madeira que seria usada em uma fazenda na construção de currais para cavalos e a troca do telhado e do piso de uma grande casa que tinha lá. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Eu estava levando a carga de Manaus até uma cidade pequena do interior, onde ficavam pequenas fazendas. Era uma viagem de algumas horas. Só que ao chegar lá, eu fui recebido por um rapaz que era filho do dono do lugar. Ele me disse que o seu pai tinha saído com alguns trabalhadores para comprar mantimentos e que demoraria a chegar. Então provavelmente o meu caminhão só seria descarregado pela manhã. No outro dia, aconteceu que já era fim de tarde quando o dono chegou. E chegou com ele alguns homens, em alguns carros, e veio rápido em minha direção pedindo desculpas e que eu seria o seu hóspede até o outro dia. Eu falei que estava tudo bem e que ficaria lá sem problemas. Já era noite e eu estava perto do caminhão conversando com alguns trabalhadores. Eles estavam falando sobre uma coisa que tinha acontecido na semana passada. E quem contava era um senhor de mais ou menos 53 anos, que tinha uma voz bem rouca e baixa. Ele dizia: "Uma noite eu estava pescando com o meu irmão em uma cidadezinha da Bahia, onde morava a minha irmã. Lá tinha um açude muito grande, onde muitas pessoas iam pescar. E nessa noite, nós estávamos em um lugar bem lá pro meio do açude. Então escutamos um grito seguido de um tipo de uivo muito alto, que vinha de uma mata que ficava bem na margem do outro lado. A lua estava brilhando muito, pois era lua cheia naquele dia, e ficamos parados na água, olhando na direção de onde vinha o barulho. E foi quando vimos o que parecia ser um homem saindo de dentro da mata. Não deu para ver direito, mas com certeza ele era aleijado ou tinha algum problema na perna, pois andava muito estranho. Ele veio de frente até a margem e ficou olhando na nossa direção por um bom tempo. Até aí nós não estávamos com medo e nem nada, pois se fosse alguém querendo fazer alguma coisa, ele teria que nadar muito até onde estávamos. E nós estávamos armados com facas e espingarda caso ele viesse até nós. Só que aquilo que achamos que era um homem era outra coisa, porque até então ele estava de frente, mas quando ele ficou de lado, nós vimos que a cabeça dele não era de um homem, parecia a cabeça de um porco do mato adulto, e as pernas eram estranhas, pois parecia ter molas nos joelhos que iam bem para frente quando ele andava. Então, eu e o meu irmão começamos a remar com as mãos até o outro lado e voltamos para nossa casa bem rápido. E chegamos lá com a língua para fora de tão cansados, e o marido da minha irmã perguntou o que tinha acontecido para nós estarmos daquele jeito. Então falamos o que vimos lá no açude e ele disse: "Vocês viram, foi o lobisomem. Outros pescadores mais antigos aqui da região deixaram de pescar à noite depois de verem ele andando nas margens do rio à noite. Um deles disse que por pouco não caiu na tocaia dele. Quando ele pulou na água, ele foi por baixo até uma certa distância e quando subiu para tomar ar, o bicho estava de pé na margem olhando diretamente para ele. A sorte dele foi que já eram umas 4 horas da manhã e ele ficou na água até o dia amanhecer." Bem, eu estava com o meu coração acelerado escutando a história do senhor,
mas estava aliviado porque aquilo tinha acontecido lá na Bahia. Nós estávamos no interior do Amazonas, só que para minha surpresa ele falou: na noite passada eu escutei o mesmo rosnado vindo do terreno vizinho. Me arrepiei inteiro, pois foi o mesmo rosnado que eu escutei lá no açude da Bahia. E quando ele falou isso, todos que estavam ali, eles se entreolharam e caíram na risada. Essas coisas não existem, homem, disse o dono da fazenda, seguido de uma longa gargalhada. Então todos foram dormir, alguns na casa grande e outros em quartos que ficavam atrás da casa. Só que antes de ir, eu perguntei ao homem que estava contando a história se aquilo realmente era verdade. E ele disse: você não acredita? Então fica acordado que tu escuta. Tem um bicho desses por esses lados, porque eu escutei ontem, e eu tenho certeza que é a mesma coisa que eu vi lá na Bahia. Bem, eu custei a dormir naquela noite, pois qualquer barulho que eu escutava eu já ficava com medo, mas acabei adormecendo. Então, uma certa hora da madrugada, eu acordei e a primeira coisa que veio na minha mente foi a história que eu tinha escutado mais cedo. Eu virava de um lado para o outro tentando dormir, mas não conseguia. Eu levantei e fui até a janela do quarto, acendi um cigarro e abri um pouco a janela. E depois eu dei uma conferida se não tinha nada de estranho por perto. Eu já estava fechando a janela quando eu vi o velho que estava contando a história do lobisomem, andando em direção à cerca do lado de fora. Ele segurava uma espingarda e andava devagar, como se estivesse se escondendo. Então ele disparou um tiro e começou a gritar: vem, seu demônio, vem! Eu olhei para onde ele tinha atirado e vi uma criatura que me causa pesadelos até hoje. Era escura como um cão, muito negro e grande, e as pernas, era como o velho tinha falado, pareciam quebradas e os joelhos bem destacados na frente. Aquilo soltou um tipo de rosnado e correu em direção ao mato. O tiro acordou todos da casa, que saíram em direção ao velho perguntando o que ele tinha visto, enquanto o velho só falava: eu sabia, é um lobisomem, ele ia nos atacar, só que eu já o esperava. Eu corri na direção dos homens e fui em direção à cerca tentando ver alguma coisa. E eles falavam para todos pegarem armas e irmos atrás do monstro. Só que o velho falou que nós tivemos foi sorte, pois aquele bicho era esperto e ele não voltaria ali tão cedo. Os homens fizeram uma grande fogueira e ficamos todos do lado de fora até amanhecer. E ninguém dormiu com medo daquela coisa voltar. E quando amanheceu, os homens descarregaram o caminhão e o dono deu o dia de folga para todos, já que ninguém tinha dormido à noite. E logo depois eu fui embora cheio de perguntas, sem respostas, pois aquilo até então para mim era apenas uma lenda, uma história para filmes. Eu fiquei tão curioso que depois de uma semana eu peguei o meu carro e voltei até o lugar para saber se aquela besta fera tinha voltado. Porém, quando cheguei lá, as notícias não eram boas. Os homens disseram que em uma noite, um dos trabalhadores que voltava para casa de moto, ele foi perseguido pela criatura e quase morreu. E quando amanheceu, ele juntou as suas coisas e foi embora. O dono da fazenda pediu para a polícia fazer algumas rondas, pois tinha um animal muito grande invadindo a sua propriedade. O dono do lugar disse que contrataria alguns capatazes para tentar matar o bicho. Só que vai ser difícil convencer os homens que existe um lobisomem ali. Eu fui embora daquele lugar totalmente assombrado e nem olhei para trás. E depois disso, eu ouvi relatos de aparição em muitas cidades pelo Brasil inteiro. Mas graças a Deus, eu nunca mais vi. Boa noite. É você, Satanás?
É você, Satanás. Boa noite a todos. Eu me chamo Eliseu, tenho 57 anos e na época desse fato eu tinha 35 anos e morava em Canindé, no Ceará. Levava uma vida simples com a minha esposa e o meu filho de 5 anos. Aquele maldito lobisomem levou tudo que eu tinha, o meu bem mais precioso, e tudo por causa de inveja. Na época, eu morava em uma região afastada. As ruas eram de terra e não tinha eletricidade. Eu tinha um poço que era a nossa fonte de água para beber, tomar banho, irrigar as plantações e também para o uso dos nossos animais. Eu trabalhava por conta própria, criava porcos, galinhas e cultivava muitas verduras, e assim sempre levava para vender na cidade. E na volta, eu sempre vinha na carroça de boi pelas estradas desertas que pareciam não ter fim. Em um certo local da estrada, ficava um bar, onde se reuniam algumas pessoas durante o entardecer para jogarem baralho, sinuca e tomar umas cachaças. Esse era o meu hobby na volta para casa. Então, um certo dia, eu parei a carroça em frente ao bar. Era por volta de 19 horas. Eu estava voltando da cidade. Havia vendido alguns porcos. Então parei para dar uma descansada, tomar uma cachaça e conversar com os amigos. Estávamos na roda de amigos conversando e bebendo. E naquela noite, um rapaz chamado Otávio estava na roda conosco. Ele já havia bebido demais e começou a falar coisas ao meu respeito. Ele dizia, se referindo a mim: "Seu cabra, a mulher que se casou com você é minha. Ela só se casou com você porque precisava de estabilidade financeira. Mas ela nunca te amou." Alterei-me com o safado, mas os meus amigos me conteram. Disseram que ele havia bebido muito e não sabia o que estava falando. Então, paguei a minha conta e fui embora. Mas antes que eu saísse do bar, ele falou: "Você não percebeu que você tem quase o dobro da idade da Melissa? Você acha que ela te ama mesmo? Mas isso não vai ficar assim não. É melhor você sair da vida dela, ou vai sofrer as consequências." Aquele homem me deixou muito nervoso, mas graças ao Flávio, um amigo de infância, ele me impediu de começar uma briga, me colocou na carroça e me deixou em casa. Flávio sempre foi contra o meu relacionamento com a Melissa. Dizia que ela era uma interesseira, mas por eu estar apaixonado, eu não conseguia ver isso. Então, eu disse a ele que era tarde demais, que já tínhamos um filho de 5 anos. Então, o Flávio disse que se esse fosse o problema, ele poderia ajudar. Bem, quando eu me casei com Melissa, ela tinha 15 anos e eu 30. E naquele ano de 2001, Melissa já tinha 20 anos e o nosso filho Eduardo tinha 5 anos. No povoado que eu morava, próximo a Canindé, as pessoas relatavam ataques de uma criatura que alguns diziam ser o lobisomem. E certa noite de lua cheia, eu estava com um pressentimento ruim. Então, por volta das 20 horas, entramos para dentro de casa e fechamos tudo.
O vento forte da lua cheia uivava lá fora. Então, escutamos um barulho muito forte de alguma coisa caindo no terreiro da nossa casa. A minha esposa se trancou com o nosso filho no quarto e eu fui ver o que era. Olhei pela fresta da porta e vi aquele bicho horroroso quebrando a cerca de arame da nossa casa e passando para o lado de dentro do terreiro. Era um bicho humanoide. Ele tinha a cara de um cachorro, era toda peluda. Os seus braços eram enormes e possuíam unhas enormes, ou garras, eu não sei. Ele era forte como um boi. As suas patas eram como uma mistura de pés humanos com patas de cachorro. E pelo tamanho da coisa, aquilo deveria ser muito maior do que eu. E olha que eu tenho 1,80 m. Aquilo sabia que eu estava o espiando pela fresta da porta. Então a coisa deu um urro e veio a toda velocidade e se chocou contra a porta. E a porta só não veio abaixo, porque eu estava apoiando ela pelo lado de dentro. A coisa rosnava pelo lado de fora e socava as paredes. Então peguei a espingarda e apontei para a porta. E não demorou muito, e a coisa colocou a porta abaixo, mas a criatura pareceu reconhecer a espingarda, pois logo a coisa foi recuando, mas não antes de eu lhe acertar um tiro no ombro. Aquela criatura deu um grito muito forte e fugiu pela rua escura enquanto os cães latiam. E aquilo não era um predador, e sim um caçador, pois um predador caça para se alimentar, e aquilo não atacou as minhas criações, pois parece que o seu negócio era comigo. Na manhã seguinte, eu procurei saber onde esse tal de Otávio morava. Eu fui até a casa do meu amigo Flávio, mas ele não estava em casa. Então perguntei a algumas pessoas do povoado, e uma mulher, ela me disse que ele morava em um sítio afastado e ficava próximo do riacho. Então, eu fui até a casa do Otávio, e no caminho eu encontrei o Flávio. Ele estava segurando uma espingarda. Eu perguntei o que ele estava fazendo ali na mata. Ele disse que estava caçando. Eu o chamei para ir comigo até a casa do Otávio para resolver umas coisas por lá. E ele disse que não podia, pois eu estava armado. E ele não queria se envolver nos meus BOs, caso eu fizesse alguma besteira. Bem, eu fui sozinho e chegando lá, o safado estava caído no alpendre com uma marca de tiro no ombro, bem onde eu havia acertado o lobisomem. Seu lobisomem safado, me deu um motivo para mim não te matar aqui agora. O que você queria na minha casa ontem à noite? Eu perguntei. Seu Eliseu, seu maldito, você mandou seu amigo vir aqui fazer o seu trabalho covarde, né? Disse Otávio. Seu vagabundo, eu não sei do que você tá falando, mas se você não for embora da cidade, eu vou falar pra todos que você é um lobisomem. Naquele dia, o Flávio foi até a minha casa perguntar o que havia acontecido. E eu disse que o Otávio estava ameaçando a minha família. Então eu fui lá só dar um susto nele. Mas fiquei chateado com o Flávio, pois o meu melhor amigo de infância, ele não pôde ir comigo até a casa do Otávio. Bem, ele se desculpou e disse que não estava com a cabeça no lugar naquele dia, porque não tinha nada para comer em casa e não havia conseguido nenhuma caça. Que estava com muitos problemas e por isso ele não deu tanta atenção para mim. Então, eu lembrei ele de nossa amizade desde a infância e que sempre contamos um com o outro em qualquer situação. Flávio, por acaso você foi na casa do Otávio naquele dia?
Eu perguntei. Lógico que não, homem. O que eu faria lá? Aquele louco disse Que eu tinha mandado você fazer meu trabalho sujo. Ora, homem, aquele cachaceiro devia estar alucinando. Tem muito tempo que eu não o vejo. Bem, eu deixei o assunto pra lá. Mas Flávio me falou do lobisomem e que ele suspeitava que Otávio era o lobisomem. Então Melissa logo apareceu e disse: eu estou cansada de todas essas histórias de vocês sobre lobisomens. Eu conheço o Otávio desde quando éramos criança. Ele não é um lobisomem. Isso eu garanto. É mais fácil um de vocês dois serem um lobisomem do que o Flávio. Você tá louca, mulher. Só pode estar apaixonado por ele. Você viu o lobisomem aqui em casa. Você viu que eu atirei no safado. Eu fui até a casa do Otávio e ele tava com a marca de tiro no mesmo lugar que eu tinha acertado o lobisomem. Eu também conheço o Flávio desde criança. Ele não é lobisomem nenhum. Agora, se você quer defender o seu amante, conte suas coisas e se vá daqui, sua quenga. Mas a criança fica, porque se você tentar levar o meu filho, eu te mato. Melissa deu de costas e entrou para casa. Estávamos conversando no alpendre do quintal. O Flávio tentou me acalmar. Ele então me chamou para uma pescaria, pois a sua caça tinha fracassado, mas poderíamos ter sorte pescando, pois como era lua cheia, os peixes se agitam com mais frequência. Bem, eu topei, estava precisando mesmo, mas resolvi levar o meu filho Eduardo, pois a mãe dele estava muito tranquila e eu tinha medo dela fugir com ele. Então partimos para a pescaria. A Melissa hesitou. Ela não queria que eu fosse com o nosso filho, mas ela não tinha voz para me dar ordens. Atravessamos a mata e ficamos ali até o entardecer, e já havíamos pescado alguns peixes. Eu sugeri ao Flávio que fôssemos embora, e ele pediu para ficarmos mais um pouco, que ele precisava me contar algo. Ele disse algo bem constrangedor para mim. Disse que eu sempre cuidei dele na infância e sempre fui um amigo leal. Eu agradeci e disse que ele também sempre foi especial para mim. Então, ele continuou dizendo: Eliseu, eu sempre estive te protegendo também, porque eu gosto muito de você. Eu te vejo mais do que um amigo. E por todos esses anos, eu sou apaixonado por você. E tinha certeza que você sentiu o mesmo por mim. Mas quando você se casou, eu sofri muito. Vamos pegar o seu filho e vamos embora desse lugar maldito. Vamos viver só nós três e eu serei o segundo pai do seu filho. Você tá louco, Flávio? Eu falei: não confunda as coisas, homem. Eu só gostei de você como amigo. A minha esposa é a Melissa. E não diga essas coisas absurdas na frente do meu filho. Agora vamos embora daqui. Eliseu, esperem. Olhe isso. Flávio me mostrou uma cicatriz bem avermelhada no ombro, no mesmo lugar onde eu tinha acertado o lobisomem. Então ele disse: eu era o lobisomem que atacou a sua casa. Você me acertou, mas eu me regenero rápido. Naquela manhã, eu fui até a casa do Otávio e o acertei no ombro com um tiro de espingarda e falei que você me mandou. Eu sabia que logo você iria de encontro a ele para matá-lo. E assim, eu te denunciaria para a polícia. Você iria preso. Melissa se separaria de você por matar o melhor amigo dela. E todos se afastariam de você. Mas eu faria de tudo para te tirar da cadeia. E quando você saísse, seria eu que te consolaria no lugar de Melissa. Aquilo foi tudo uma armadilha sua, seu maldito! Eu percebi que pelos grossos e negros cresciam no braço de Flávio, e ele disse o seguinte:
Se eu não posso te tê-lo, ninguém mais vai ter você. Ele se transformou muito rapidamente naquela criatura horrível. Eu tinha certeza que ele mataria o meu filho e eu não consegui correr, pois o meu filho só tinha 5 anos. E se eu o carregasse no colo, eu ficaria mais lento para correr. Eu não pude fazer nada, a não ser implorar. Mas Flávio ia em direção ao meu filho, que gritava desesperado. Então, eu vi o rosto de Melissa em cima da árvore, ali próximo. Mas quando eu olhei para o restante do seu corpo, não era ela. Era uma enorme cobra. A sua pele estava esverdeada. Os seus dentes eram presas de cobra. E da cintura para baixo, era uma enorme serpente. Ela deu um grande bote em cima do lobisomem e rapidamente se enrolou nele e o picou no pescoço. Ele parecia estar paralisado por causa do veneno, mas quando Melissa desviou a atenção para o nosso filho que estava presenciando tudo, o lobisomem se soltou, pegou ela pelo rabo e ficou a batendo no chão de um canto a outro. Então, sorrateiramente, eu vi rastejando pelo chão outra serpente enorme. Era Otávio. Ele era uma enorme sucuri, igual a Melissa, porém, a sua pele era amarronzada. Ele se enrolou no lobisomem e começou a apertá-lo, mas a fera o mordeu e arrancou um pedaço do seu corpo. Eu peguei o meu filho e fui me afastando dali, mas antes eu vi a Melissa abocanhar o pé do lobisomem e o arrastar para a água. Otávio foi atrás e se enrolou no lobisomem novamente, e as duas cobras dilaceraram o lobisomem e a água ficou toda vermelha. Eu saí correndo da mata, mas logo, quando eu estava saindo, apareceram Melissa e Otávio. Ambos estavam feridos, mas na forma humana. Então Melissa disse: "Me entregue meu filho. Eu farei com você o mesmo que eu fiz com seu amigo lobisomem." Eu o segui, porque eu senti o cheiro no Flávio. O mesmo cheiro que eu senti aquela noite. O cheiro do lobisomem que nos atacou. Otávio disse então: "Agora você sabe por que a Melissa não é para você, né? Ela só não te devorou por causa da criança. E nós só não vamos fazer isso agora, porque o seu filho está aqui. Então corra, antes que mudamos de ideia." E foi o que eu fiz. Eu corri e saí daquela mata. Arrumei as minhas coisas, peguei a minha carroça e fui embora para Fortaleza, a cidade onde eu vivo até hoje. Eu não gosto muito de comentar sobre o assunto, mas ainda tenho esperança de ver o meu filho novamente. Pois mesmo com uma família nova, eu nunca esqueci o meu filho Eduardo. Boa noite. Terror sombrio, beleza? Nosso conteúdo. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Rogério, tenho 17 anos e moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje, eu trago 2 histórias sobrenaturais contadas a mim pela minha mãe. Esse primeiro fato ocorreu na década de 80, no bairro de Laranjeiras, na subida do Corcovado, no Rio de Janeiro. Nessa época, a minha mãe tinha os seus 9 anos de idade e o meu tio com 8. A minha tia
ainda estava por vir, pois a minha avó estava grávida. Naquela mesma noite, todos tinham acabado de jantar, e como era de costume, o meu avô ligava o rádio, de modo que passasse algumas horas para que desse a hora de dormir. E quando todos se recolheram, a minha mãe, que ainda não tinha pego no sono, ela escutou um barulho fora de casa. E segundo ela, o barulho parecia que alguém estava revirando coisas pelo quintal. E logo depois, não demorou muito para o meu avô acordar também. E cauteloso, ele acordou a minha avó e disse para ninguém se levantar, pois havia algum ladrão rondando no quintal. E a minha mãe, mesmo que com medo, ela saiu da cama e foi ver o que o meu avô estava fazendo. E dentro de casa, o meu avô guardava um cabo de enxada que ele havia feito com tronco de goiabeira. E não tardou para ele intimidar o ladrão que estava rondando a casa. Mas antes de abrir a porta para intimidar o suposto ladrão, a minha mãe, curiosa, olhava pela fresta da janela do quarto que dava para o quintal. E nisso, ela correu gritando em direção ao meu avô, dizendo que havia um imenso cachorro lá fora. A minha mãe nos conta que era quase do tamanho de uma mula jovem, que nunca tinha visto um cachorro tão grande como aquele que rondava pelo quintal. E nisso, o meu avô resolveu não abrir a porta, pois mesmo com toda a valentia que tinha, ele ficou assustado com o tamanho daquele animal que eles nunca tinham visto naquela redondeza. A minha mãe contou que todo mundo ficou com muito medo e o animal não parava de rondar a casa, sempre emitindo um barulho ofegante como se tivesse muito cansado. E como meu avô não abriu a porta para encarar aquele animal horrível, ele teve uma ideia. Ele foi até a cozinha e encheu uma chaleira d'água e a colocou no fogão a lenha. E quando a água começou a ferver, o meu avô foi até a janela e esperou a criatura passar por debaixo dela. E foi nesse instante, quando o bicho passou embaixo da janela. O meu avô, cuidadosamente, ele abriu a janela e jogou toda a água fervente no lombo do animal. E em seguida logo deu um uivo misturado com relincho e saiu correndo em direção à porteira da moradia. E em seguida ele se embrenhou na mata e desapareceu. E por aquela noite, aquele animal enorme sumira daquele arredor. E mais tarde, todos os moradores da redondeza estavam desconfiados de um vizinho novo que havia se mudado para lá. E apesar de todo mundo gostar dele, ele possuía hábitos estranhos, que por ser muito magro, mesmo no calor muito forte, ele vestia várias camadas de roupas por cima do corpo para ficar com uma aparência de ser forte e saudável. Mas isso já é uma outra história de lobisomem que ficará para a próxima. Bem, mas esse outro relato quem me contou também foi a minha mãe, e nessa época ela já era mais velha. Esse fato ocorreu no interior do Rio de Janeiro, em uma cidade chamada Rio Bonito, precisamente próximo a Itaboraí. E segundo a minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho, literalmente. Principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido lobisomem. Um belo dia, a minha mãe foi dormir com a minha tia no quarto. E o quarto delas ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda. E era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó.
O quarto não tinha porta. A casa era de taipa e palha, bem rústico, na década de 80 e 90. E como fazia muito calor naquele dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada do ar no quarto. E a minha tia, a mais nova, foi dormir em cima e a minha mãe embaixo, e assim cruzando as duas redes. Próximo a 1h30 da madrugada, a minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala de casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor, andando, mancando e arrastando algo. A minha mãe começou a chamar a minha tia e pulou para dentro da rede dela, totalmente aterrorizada. A minha tia acordou atônita, sem entender nada, perguntando para minha mãe o que é que ela estava fazendo. E a minha mãe, afoita, ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando pela sala. E assim, a minha tia também começou a ouvir aqueles barulhos. E quando elas viraram o rosto em direção ao corredor, elas olharam e viram um ser enorme, em forma de homem e bode. E na verdade, ele estava se transformando. E estava enganchado com a mesinha de centro da sala. Elas olharam aterrorizadas e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser percebeu que elas o observavam. Então, ele correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar um muro de taipa e fugiu para o matagal. E quando meu avô se levantou, ele logo pegou o facão que ele guardava embaixo da cama. Então, ele correu até a cozinha e lá ele viu um buraco na parede da cozinha e outro na parede da sala. Porém, observando melhor, ele percebeu que o buraco da sala estava escavado. Aquela criatura escavou o buraco da sala sem fazer nenhum barulho e começou a se transformar embaixo da mesinha de centro que ficava na sala. O meu avô, muito nervoso, ele ainda saiu para o quintal, procurou por aquela criatura, saiu até mesmo na rua, mas não encontrou nada. Bem, a minha mãe não ia mentir para mim, e ela não contava essa história para mais ninguém, pois poucos acreditavam, e ela não gostava de passar por mentirosa. Bem, Fael, nos interiores do nosso Brasil, tem muitas histórias e histórias mirabolantes. Uns contam a verdade e outros inventam. Mas é gostoso quando falta energia ou quando vamos por interior e acendemos a lamparina, vela ou fogueira. E os mais velhos contam essas histórias de suas aventuras e acontecimentos sobrenaturais. Bem, em breve eu trarei mais outros relatos para o canal. Espero que gostem. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás? Até hoje, eu não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Eu raramente conto essa história para alguém, mas depois de ver todos os relatos que tem por aqui,
eu resolvi contar essa história para vocês. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Ramon, tenho 56 anos e este fato ocorreu há 15 anos. Na época, morávamos em Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul. Era o mês de janeiro e os meus filhos estavam de férias e a minha esposa também tinha tirado férias do trabalho. Então, ela acabou levando a criançada para a praia, mas não a praia aqui da cidade. Eles foram para a praia de Ipanema, em Porto Alegre, e ficaram na casa da minha sogra, que mora por lá. Eu fiquei sozinho em casa. Eu estava na porta de casa, ajudando com as malas. E assim que ela saiu com as crianças em seu carro, eu olhei para o lado e reparei um cachorro sentado perto do portão da minha casa. O cão era grande e parecia um Doberman. Não é comum cães dessa raça soltos por aí. Ele me fitava a todo momento. Então, em passos lentos, eu fui andando até o portão pequeno da minha casa e logo entrei. O cão não me fez nada, mas achei aquilo muito estranho. E assim que entrei, olhei pela grade de cima do portão, na direção do cão, e ele havia desaparecido. Olhei por toda a rua, mas o cão desapareceu em questão de segundos. Eu fiquei até me perguntar se realmente havia um cão ali. Bem, voltei para dentro de casa e passei a tarde toda assistindo TV e logo a noite chegou. Eu estava no sofá da sala, comendo um sanduíche com refrigerante, vendo seriados de comédia na TV a cabo. Lá fora estava um desses brutas temporais de verão que inundam a cidade inteira. De tempo em tempo, um raio caía perto de casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Então, um raio caiu perto da minha casa, soltando aquele trovão assustador quase que no mesmo instante, e me deixando na mais completa escuridão. Bem, ótimo. Era tudo que eu precisava. Sozinho em casa, às 8h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Eu simplesmente continuei comendo meu sanduíche. Eu tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. Um pouco antes de acabar de comer, a chuva parou tão inesperadamente como quando tinha começado. Só que eu podia ver alguns raios caindo um pouco longe, momentaneamente iluminando a casa sempre que rasgavam o céu. A casa mergulhou num silêncio absoluto. E depois de ter comido o meu sanduíche, a preguiça bateu e eu decidi não ir procurar as velas naquele instante. Eu decidi deitar mais um pouco ainda no sofá e tirar um cochilo até a luz voltar. E lá eu dormi por um bom tempo. Então, acordei no meio da noite com a voz da minha esposa me chamando. E eu sentia um vento batendo em mim. Eu estranhei, pois a minha esposa não estava em casa e todas as janelas estavam fechadas. Eu olhei para o meu relógio de pulso e era 1h48 da madrugada. Eu estava com as costas completamente doídas e decidi que era melhor ir dormir na cama. Mas antes, eu ia ver de onde estava vindo o vento, pois talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Eu acabei encontrando a janela da cozinha aberta. Eu achei estranho, pois é uma janela difícil de abrir, e eu me lembrava de ter fechado ela quando começou a chover. Bem, mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha que não dá para ver ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo e resolvi ir para a cama. Só que no que eu entrei na sala, novamente, eu ouço a voz da minha esposa. A voz vinha da porta da rua que fica para a área de frente da minha casa, antes do portão da rua. A voz dizia: "Amor, abre a porta, precisamos conversar."
Era quase a voz da minha esposa. Digamos que 98% era a voz dela. Mas tinha algo diferente na voz, algo que não se encaixava. Eu logo respondi: querida, você tem a chave, por que não entra? Então, a voz parou. Logo então, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, onde ficavam os quartos. Era alguma coisa pequena caindo no chão. Eu sou um pouco sensitivo. Eu já sabia que se tratava de algo paranormal. Talvez um espírito ruim querendo entrar na minha casa. Eu sou o tipo de pessoa que, antes de considerar a hipótese que possa ser realmente algo sobrenatural, eu penso em todas as explicações lógicas e possíveis em primeiro lugar. Então pensei que provavelmente o meu medo me fez imaginar aquela voz na minha cabeça e que deveria ter mais alguma janela aberta e que o vento havia derrubado algo. Mas logo após, eu ouvi algo que me gelou a alma. Eram passinhos de crianças correndo. E enquanto elas corriam, elas riam ao mesmo tempo. Eu fiquei quieto tentando ouvir mais alguma coisa, mas não ouvir mais nada. Os passinhos e as risadas haviam parado. Eu tentei me acalmar, me dizendo que talvez fosse um gato que tinha entrado pela janela da cozinha, ou através de alguma outra lá de cima, que talvez estivesse ainda aberta. Depois de um tempo sem ouvir nada, eu continuei andando na direção da escada, mas antes de chegar lá, eu ouvi aqueles passinhos novamente. Desta vez eu sabia que não era gato, pois um gato não andava daquele jeito. Eu fui até o interruptor na parede para ver se a luz havia voltado, mas nada, sem energia ainda. Eu fiquei parado, mas não cheguei a ouvir mais nenhum som novamente. Eu fui até a escada e comecei a subir ela bem devagar. Eu coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho, mas eu não via nada. Eu estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção, olhando cada canto escuro para ver se via algo. E quando no andar de baixo veio um grito, feito nenhum outro grito que eu já tinha ouvido. Parecia um trem freando. Era agudo, estridente e muito alto. E quando eu ouvi aquilo, o meu coração quase pulou pela minha boca. E então eu saí correndo para o meu quarto. E quando eu saí da escada, eu fiz a curva na direção do meu quarto. Eu ouvi os passinhos e as risadas de criança lá dentro. E na hora eu virei para o outro lado e entrei no banheiro das crianças e me tranquei lá dentro. Uma coisa bem covarde de se fazer, mas eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passinhos, as risadas, a voz e o que tinha dado aquele grito estridente no andar de baixo. Eu ainda estava pensando no que ia fazer, quando a porta do armário que tem embaixo da pia, ela abriu violentamente, como se alguém tivesse chutado ela por dentro. Eu abri a porta do banheiro, fechei ela atrás de mim e fiquei sem saber para onde ia correr. Eu podia ouvir o barulho lá dentro do banheiro, de alguma coisa pulando na pia. Então eu estava completamente apavorado. Resolvi descer correndo a escada e ir para o meu carro, para sair de casa e só voltar com a luz do dia. Mas quando eu pisei no primeiro degrau na escada, eu vi uma coisa parada lá embaixo, no pé da escada. Como tinha muita pouca luz vindo do lado de fora e não dava para ver direito o que era, então, de repente a energia voltou por uns 3 segundos e depois ela acabou de novo. E nesses 3 segundos, deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Bem,
era a minha esposa, ou bizarramente, algo tentando copiar ela. Ela estava mais alta, a sua pele parecia se desprender do seu corpo, os seus olhos eram negros e ela estava parada, toda torta, de um jeito bem bizarro. E quando a luz voltou e apagou, o meu olho desacostumou com o escuro. Eu já não conseguia ver mais nada agora. Eu não sabia se aquela criatura ainda estava lá embaixo, ou se ele tinha fugido para o outro lado, ou pior, se aquilo estava subindo a escada. Eu simplesmente me virei e corri no escuro para o quarto dos meus filhos e me tranquei lá dentro, prestando atenção para ver se ouvia algum som vindo de dentro do quarto, mas nada. O que quer que fosse que tinha lá fora, não tinha nenhum deles naquele quarto. Eu fiquei lá dentro até amanhecer, ouvindo aquela criatura perguntando onde eu estava, com a voz da minha esposa, correndo lá fora e mexendo nas coisas. E quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio, mas eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que eu estava. E quando eu saí, eu comecei a fazer uma ronda na casa, procurando por qualquer sinal que eles ainda estavam por lá. Mas acontece que nem sinal de que algo esteve lá eu encontrei. Eu fui até a cozinha e a janela estava aberta de novo. Acho que foi por ali que aquelas criaturas entraram e depois saíram. Mais tarde, quando eu voltei do trabalho, eu procurei na casa inteira e não encontrei nada. E antes de ir dormir, eu fui ter certeza de que todas as janelas da casa estavam bem fechadas. E naquela noite, nada aconteceu. Bem, no final da semana, eu não pude ir à praia, pois um colega de trabalho sofreu um acidente e eu precisei cobrir o seu turno da noite no final de semana. E o que para mim foi um alívio, pois trabalhando à noite, eu só voltaria para casa durante o dia. E na madrugada de sábado para domingo, eu estava no trabalho e algumas pessoas do turno da madrugada estavam contando histórias de terror. Estávamos em 4 pessoas ali no estacionamento da empresa, lugar onde alguns iam para fumar ou ficar ali à toa tomando um ar, já que no turno da madrugada não se tinha muito o que fazer ali. Eu contei para a galera ali o que tinha ocorrido comigo na madrugada de terça para quarta-feira. E foi quando um dos rapazes que estava ali, ele disse o seguinte: "Ora, o que você viu foi um Skinwalker." "Skinwalker? Que diabos é isso?" Eu perguntei. "Skinwalker é uma criatura também conhecida como troca-pele. Ele pode assumir a aparência de pessoas ou animais. Ele tem que fazer isso constantemente, já que não tem um corpo físico. E se ele foi até a sua casa, significa que está observando você e a sua família há algum tempo. Bem, para você se livrar de um Skinwalker, primeiramente, você nunca pode dizer o seu nome, pois isso o atrai de qualquer forma. E segundo, se ele está na sua casa, não é à toa. Alguma coisa o está atraindo. Descubra o que é e se livre disso. Olha, Skinwalker são criaturas que pertencem ao folclore do povo navarro, uma tribo de índios norte-americanos muito antigo. Agora, o que essas criaturas fazem aqui na nossa cidade, eu não faço ideia." No domingo à tarde, quando a minha esposa chegou, eu fui ajudá-la a retirar as malas do carro. E ali, na porta da minha casa, estava o mesmo cão negro sentado. Ele parecia procurar com os olhos algo dentro da minha casa. A minha casa tem um portão de grade que dá para ver a rua, ou quem está na rua vê parte de dentro do terreno.
A casa tem a área na frente, que fica paralelo com a garagem e o jardim, e aos fundos, especificadamente no quintal, tem um mato meio alto. Eu pedi à minha esposa e aos meus filhos que esperassem dentro do carro. Em seguida, eu abri o portão e chamei aquele cão. Ele veio correndo e entrou. Ele foi muito rápido na direção do mato do quintal, e eu pude ver o vulto de alguma coisa que ele perseguia entre os matos. Aquilo era muito rápido. Aquela coisa pulou o muro que dava para um terreno baldio. O cão voltou e passou por mim muito rápido. Ele virou a rua e foi na direção do lote baldio que fica na rua de trás da minha casa. Eu perguntei à minha esposa se ela viu aquilo, e ela disse que parecia que o cão havia acuado algum macaco, e ela só viu o vulto daquilo pulando o muro muito rápido, mas não pôde definir o que era. E eu não contei a ela nada do que eu vi naquela noite. Bem, semanas depois, eu descobri que o meu filho mais velho estava lendo sobre skinwalkers e encontrei em seu quarto até rituais de como atrair um skinwalker. Eu o chamei e contei a ele o quanto aquilo era perigoso e o que tinha acontecido comigo. Ele acreditou e, muito assustado, ele concordou comigo. E logo damos um fim em tudo que ele tinha sobre skinwalker. Bem, tudo que eu tenho a dizer a vocês é que jamais pesquisem sobre essa criatura e evitem até falar o seu nome, pois até mesmo isso pode atraí-los. Boa noite. Existem relatos de uma criatura chamada Karazi, que algumas pessoas afirmam já ter visto durante a noite em algum lugar da casa. O que se sabe sobre ele é que aparenta ser um garoto de 6 anos de idade. Porém, o que diferencia de uma criança normal é que o seu olho é absolutamente negro, sem íris, e no escuro causa certo reflexo. Ele também não tem boca, e onde deveria ter uma, existe apenas um fiapo de pele como no resto do seu rosto. Alguns também dizem que ele tem garras ao invés de dedos. O Karazi, ele entra à noite na casa das pessoas e se esconde em qualquer cômodo, menos nos quartos. Ele sempre procura um canto escuro, geralmente embaixo ou atrás dos armários, sofás, estantes ou na parte de cima. Assim haja espaço para se esconder. Mas ele não está limitado a esses lugares, pois ele espreme e comprime o seu corpo de forma inacreditável e com a finalidade de entrar em qualquer lugar e ficar ali. E durante a noite ele está ativo, fica atento a qualquer movimento na casa, e quando alguém se levanta para beber água ou ir ao banheiro, soa como um convite para ele entrar no quarto. Ele entra sorrateiramente e logo procura um bom lugar para se esconder, e o local preferido dele é embaixo da sua cama. Tem pessoas que dizem ouvir unhas arranhando o chão debaixo da cama. Outras ouvem algum barulho que seria simples se não estivessem sozinhos, e que, apesar de acharem estranho, ignoram e tentam dormir. Bem, eu recomendo para que nunca olhem embaixo da sua cama durante a noite. A presença do Karazi causa grande mal-estar na pessoa, fazendo com que inicialmente tenha apenas dificuldades para dormir, depois a insônia, e às vezes as pessoas passam noites inteiras sem dormir, sem saber que está sendo observado.
E com o passar do tempo, a pessoa começa a ver a criatura e a sentir quando ela está por perto. Então, quando levantar à noite e acender a luz e tiver aquela impressão que viu alguém no escuro, pode ser que não tenha sido apenas uma impressão. Bem, tudo isso que eu contei acima são fatos de uma grande pesquisa que fiz pela internet. E eu digo fatos porque o que eu vou contar aqui é real e aconteceu com a minha família e eu. Eu me chamo Diogo. Esse fato ocorreu em 1992, em uma cidade do interior de Minas Gerais, e na época eu morava com os meus pais e 2 irmãos, o Breno com 7 anos e a Maria com 23 e eu com 14. Havíamos acabado de nos mudar para uma casa muito grande de 3 quartos, 2 salas, e um dos quartos tinha suíte, e os outros cômodos eram um banheiro social que ficava no corredor da casa, a cozinha, e aos fundos havia um enorme e escuro quintal com várias árvores frutíferas. A casa ficava em uma rua, onde na época a rua ainda era de terra, e haviam poucas casas na rua. Então, quando dava em torno das 20 horas, a rua parecia mais escura que o normal, e de um lado da nossa casa havia uma mata, e do outro, uma casa onde morava um casal de idosos, que pelo visto, eles eram bem estranhos. Acredito que eles também viam coisas paranormais ali pelas ruas. O meu pai era caminhoneiro, então ele ficava dias fora de casa, e a minha mãe trabalhava cuidando de uma senhora idosa que morava no centro da cidade. Então, ela tinha que dormir lá dia sim e dia não. Mas certa noite, estava somente os meus irmãos e eu em casa. A minha irmã fazia faculdade e por isso chegava muito tarde em casa. Mas certa noite, ela estava no banheiro do corredor lavando o rosto e escovando os dentes, e eu estava esperando ela. E foi quando eu vi alguém passando pelo corredor e indo na direção da sala. Eu logo pensei que fosse o Breno, porque geralmente ele dormia no sofá vendo TV, e sem pensar 2 vezes, eu comecei a colocar medo nela, na minha irmã Maria. Eu falava brincando que tinha visto um vulto no corredor e que era para ela ter cuidado. Ela, morrendo de medo, começou a gritar comigo, brigando, e foi correndo para a sala, deixando a porta aberta. E logo que ela saiu do banheiro, eu me levantei e olhei no espelho que fica de frente para a porta e vi no reflexo alguma coisa distorcida e logo me virei. E foi como que por instinto ou impulso eu vi uma criatura que parecia um vulto distorcido de uma criança com um olhar sombrio e malicioso. E o pior é que aquela coisa só se movia quando eu não estava olhando. Eu virava para o espelho e não via o reflexo da criatura, mas quando olhava para trás, eu via aquilo em outra posição ou em outro canto. Mas quando percebia que eu o notava, a coisa ficava imóvel como uma estátua. Fiquei algum tempo encarando aquilo, mas a coisa sumiu, desapareceu, evaporou. Eu paralisei, entrei em estado de transe, pânico, e a única coisa que eu consegui fazer foi sentar em cima do vaso que estava do meu lado. E assim que sentei, eu ouvi a minha irmã gritando que tinha algo estranho passando na rua. Eu corri até ela, e quando olho pela greta da janela da sala que dava de vista para o alpendre da casa, e como a casa era de grade, dava para se ver a rua. Eu tinha a mesma visão do lugar de onde a minha irmã estava. Nós vimos várias daquelas sombras passando na rua escura, e aquelas criaturas subiam em uma amendoeira que tinha em um canto da rua, um tipo de árvore conhecida como chapéu de sol. As criaturas eram medonhas e tinham a mesma forma do Carazi, com as mesmas características dele. Ouvíamos aqueles espectros sussurrarem de cima da árvore
e só enxergávamos aqueles olhos brilhantes e mais nada. A minha irmã estava em estado de choque, mas isso não foi o pior daquela noite, pois logo em seguida ouvimos relinchos e trotar de cavalo, e logo aparece um enorme cavalo negro, como eu nunca tinha visto nada parecido antes. E montado naquele enorme cavalo negro estava um homem com um sobretudo negro e um enorme chapéu, e ele era idêntico ao Homem das Sombras, também conhecido como Shadow People. Ele parou com o cavalo embaixo da árvore onde estavam aquelas criaturas, e logo em seguida os olhos brilhantes das criaturas em cima da árvore desapareceram, assim como os sussurros pararam. Aquele homem ficou ali por uns 3 minutos, olhando para cima e o seu cavalo bufando, até que ele saiu em disparada e o seu cavalo relinchando. Os meus irmãos e eu rezamos e dormimos no mesmo quarto. E quando a minha mãe chegou de manhã e contamos tudo a ela, ela não acreditou. Mas para sua surpresa, a vizinha, que já era de idade, a que morava ao lado, ela veio à nossa casa perguntando se tínhamos ouvido relinchos de cavalo na rua naquela noite. A minha irmã contou tudo o que vimos e a vizinha acreditou. Bem, até hoje eu não entendo o que foi aquilo. Eu fiz diversas pesquisas pela internet, mas o mais próximo que eu encontrei foi o Caravi e o Shadow People, o Homem das Sombras. Talvez sejam até criaturas de Sete Além que entraram em nosso mundo. Boa noite.